As pessoas ficaram meio ressabiadas, meio temerosas. E eu ouvi isso de muita gente. Mas alguma coisa muito estranha está acontecendo de lá pra cá. PT coloca os pés pelas mãos e pode deixar Lula inelegível. Gente, vai dar PT. Vai dar perda total na candidatura do Lula. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. E mais um escândalo no judiciário. Ministro do STJ é denunciado por assédio sexual contra jovem de 18 anos. Caso teria ocorrido durante férias em Balneário Camboriú, em 9 de janeiro. Familiares já formalizaram a queixa no STF e no CNJ. Uma denúncia de assédio sexual que envolve o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, mobiliza autoridades desde janeiro. A acusação parte de uma jovem de apenas 18 anos. Ela alega ser vítima do crime enquanto passava as férias na casa do magistrado em Balneário Camboriú. A garota, que segundo o portal Metrópolis é filha de amigos de Buzzi, relatou que o episódio ocorreu em 9 de janeiro, durante um banho de mar na praia. Conforme depoimento, o ministro tentou agarrá-la por 3 vezes dentro da água, demonstrando excitação, o que a deixou em pânico. Depois de se libertar, ela procurou os pais e narrou o ocorrido. O casal deixou imediatamente a cidade e registrou o boletim de ocorrência em São Paulo. Posteriormente, os pais da jovem foram orientados a levar o caso ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que Buzzi possui foro privilegiado por sua função. Nesta terça-feira, 3 dos denunciantes estiveram com o juiz auxiliar do ministro Edson Fachin, presidente da Suprema Corte, e no momento estão no Conselho Nacional de Justiça, para formalizar a denúncia. Mais um petista inventa desculpa esfarrapada e anuncia que vai deixar o ministério de Lula. É isso mesmo. A debandada continua no decadente governo Lula. Nesta terça-feira, foi a vez do ministro da Educação, Camilo Santana, anunciar que vai deixar o governo em abril. Para tanto, ele alegou que pretende se dedicar integralmente na campanha de reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas. O candidato petista no Ceará está atrás da corrida eleitoral. Quem lidera é Ciro Gomes. E nova pesquisa é divulgada e Flávio comemora o resultado. É isso mesmo. Pesquisas de opinião pública no Brasil, sempre em toda a história, foram realizadas para favorecer a esquerda. Sim, esquerdistas também tomaram conta dos institutos de pesquisa. Então, se ainda distante do pleito as pesquisas já demonstram um avanço de uma candidatura de direita, isso é sem dúvidas razão para a comemoração. Melhor é quando se percebe que Flávio Bolsonaro está voando. Na mais recente pesquisa do Instituto Meio Ideia, isso parece nítido. Flávio cresceu 10 pontos na pesquisa espontânea. Por outro lado, na disputa de segundo turno, Flávio já empata com Lula nos números da Meio Ideia. Vale lembrar que em outras pesquisas de outros institutos, Flávio já aparece na frente. Porém, o fator mais relevante detectado foi apontado pelo próprio Flávio. 51,4% não querem Lula de jeito nenhum. Essa rejeição será fatal. E Flávio, na medida em que o eleitorado for lhe conhecendo melhor, tende a subir ainda mais para esmagar o adversário em outubro. Diante disso, Flávio não se conteve e postou o seguinte, abre aspas, hoje saiu uma nova pesquisa, a Meio Ideia, reforça o que temos sentido na rua, Lula é um produto vencido. Se as pesquisas já mostram isso, imagina como tá na vida real. Fecha aspas. Vamos ser sinceros aqui, quando o Flávio Bolsonaro saiu daquela reunião com o pai dele, no qual ele anuncia que tinha sido escolhido pelo pai para ser o candidato à presidência, muita gente ficou com o pé atrás, muita gente ficou com medo. Eu escutei demais as pessoas falando, nossa, agora entregou a vitória pro Lula, nossa, pensei que ia ser o Tarcísio. Sabe por quê? Tinha se criado um ambiente, uma atmosfera de que já estava decidido que seria o Tarcísio. Então, quando houve uma mudança de indicação, as pessoas ficaram meio ressabiadas, meio temerosas. E eu ouvi isso de muita gente. Mas alguma coisa muito estranha está acontecendo de lá para cá e você tem que concordar comigo. Ontem, eu estava conversando com um amigo meu que foi uma dessas pessoas que disse, nossa, entregou a vitória pro Lula.
Ontem ele mandou mensagem para mim falando, cara, no começo eu também duvidei, agora eu acredito. É isso que está acontecendo. Está acontecendo um ambiente do antes desconfiar, agora tá, cara, ele vai ganhar. Vamos começar analisando primeiro como está a situação do Lula, para você ver as duas últimas pesquisas que saíram hoje, tá? A situação do Lula agora é a seguinte, que saiu nessa pesquisa do Poder 360. A rejeição do Lula aumentou. Antes era a diferença de 3 pontos, como vocês podem ver, agora já está em 5. Lula, então, está desaprovado, ele é rejeitado por 51,4. Isso aqui inviabiliza uma vitória. Quando um presidente é desaprovado pela maioria da população, é quase certeza que esse cidadão não tem como. Olha só, o péssimo saiu de 22 para 26. Nós tivemos um aumento aqui no péssimo de 4 pontos. E de bom saiu de 20 para 22, aumentou 2. Ou seja, o péssimo está predominante no governo. Tá, isso é em relação ao próprio governo, né? O tanto que as pessoas estão insatisfeitas devido ao preço das coisas, aos mais impostos, monitoramento do Pix, escândalo do Master, filho do Lula roubando os velhinhos. Mas vamos falar de duas pesquisas que saíram hoje. A primeira é essa pesquisa aqui da GERP, que eu quero mostrar para vocês, tá? Na pesquisa da GERP, primeiro turno, já tem empate técnico, o que é sensacional, porque no primeiro turno o Lula ficava sempre na frente e depois que se somava os pontos, né, as porcentagens dos outros candidatos, é que havia uma mudança, uma aproximação do Flávio com Lula. Só que agora já há um empate técnico no primeiro turno. A diferença aqui nesse primeiro turno está menor do que o primeiro turno, Lula e Bolsonaro. E quando vai para o segundo turno, olha aqui, no segundo turno, um empate, 45-45 Lula e Flávio Bolsonaro. Lula ganha dos outros, mas mesmo assim, por pouca diferença, na maioria das vezes empate técnico, mas nós temos aqui um empate entre Lula e Flávio Bolsonaro. E aí vem os outros candidatos, né, que estão aí tentando disputar. Tá, e rejeição. Aqui, eu vou aumentar porque senão você não consegue enxergar bem. No quesito rejeição, vamos dar uma olhada? Olha isso aqui. Lula tem 51% de rejeição, Flávio Bolsonaro caiu para 41%. Lula tem 10 pontos a mais do que o Flávio Bolsonaro no quesito rejeição. E aí termina. Vamos para a próxima. Agora essa é uma outra que saiu agora. Opa, desgrama. É uma que saiu agora também. Fui abrir ela e acabei fechando. Tá aqui, ó. É essa aqui. Lula vê vantagem para Flávio Bolsonaro diminuir no segundo turno e tem cenário estável com outros adversários. Isso aqui é uma outra, isso aqui já é o Meio Ideia, é um outro instituto de pesquisa que também publicou o resultado hoje. Aqui já mostra empate técnico, Lula com 41,1 e Flávio Bolsonaro com 41 e Lula com 45, ou seja, 4 pontos de diferença, sendo que a margem de erro dessa pesquisa é de mais de 2 pontos. E lembrando, o Flávio tinha 36 na última pesquisa. Ele saiu de 36 para 41. Ele subiu 5 pontos enquanto o Lula continua estacionado. Flávio subiu 5 pontos de uma pesquisa para outra, enquanto o Lula continua estacionado. Aí vai mostrando como é que seria no segundo turno. Aqui os resultados, né? Como que seria no segundo turno. O Flávio, cara, ele disparou. Desculpa, mas é impressionante o avanço, o crescimento do Flávio Bolsonaro. As pessoas entendem que o Flávio é aquele cara que pega a melhor parte do Bolsonaro, sem aquela parte que os isentãos tanto reclamavam. Fala palavrão, não sei o quê, não conversa com a imprensa e tal. O Flávio conversa com a imprensa, não fala palavrão, mas carrega exatamente as mesmas bandeiras, valores e princípios do Bolsonaro. E aí eu vejo, assim, é muito, a história, né, é muito curiosa. Nós teremos o filho do homem mais injustiçado na história do nosso país indo para a guerra para resgatar a honra do seu pai. Isso é coisa de filme, isso é enredo de filme. Então, para resumir, todas as pessoas que vieram reclamar para mim no início, que ficavam jogando na internet, agora já estão falando, opa, peraí, o cara vai ganhar. Lula está derretendo, Flávio está crescendo, o centro já está se aproximando do Flávio, porque nem o centro aguenta mais o Lula. Aí está vindo União, PP, PSD. Isso é muito bom. Isso o Republicanos vai ter que vir, não adianta, né? Então nós estamos diante de um cenário muito otimista.
Hoje o Flávio está, diante das pesquisas, muito melhor posicionado do que Bolsonaro estava no início do ano eleitoral em 2022. Sem falar que agora não vai ter Alexandre de Moraes à frente do TSE para prender, censurar, derrubar perfis dos apoiadores do Flávio, como foi feito em 2022. PT coloca os pés pelas mãos e pode deixar Lula inelegível. Gente, vai dar PT. Vai dar perda total na candidatura do Lula. Eles são os gênios. Olha aqui comigo o nível da inteligência petista. A essas alturas você já deve saber que Lula vai ser o homenageado da vez da escola de samba novata Acadêmicos de Niterói, certo? Se você não sabe, então você ficou sabendo agora. Sim, gente, uma das 12 escolas de samba do Grupo Especial que vão desfilar regadas a dinheiro público lá na Marquês do Sapucaí vai ter como samba enredo principal Lula, que eles chamam de o operário do Brasil. Olha aqui a foto do Lula com os líderes aí da escola de samba. E o PT já está aproveitando a onda e fazendo até clipe para comemorar a homenagem a Lula. Olha aqui o que eles postaram na rede social deles. Nosso sobrenome é Brasil da Silva. Preparados para se arrepiar? A Acadêmicos de Niterói está pronta para fazer história na avenida com um samba enredo que narra a trajetória de um dos maiores brasileiros de todos os tempos, Luiz Inácio Lula da Silva. E nós aqui do PT já preparamos um clipe para ir entrando no clima. Vem assistir com a gente. Tá aí o clipe, ó. Só que, gente, o PT e o Lula, eles podem ter cometido com isso um grande erro e ter metido os pés pelas mãos. Essa brincadeira carnavalesca aqui pode terminar com Lula inelegível. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Bora entender aqui olhando a lei, na lei, pessoal. E são dois os grandes motivos. Juridicamente, esse samba enredo do Lula, ele pode configurar tanto propaganda eleitoral antecipada, como também abuso de poder político e econômico. Vem aqui entender comigo isso usando a excelente representação da senadora Damares Alves, que já fez uma representação eleitoral sobre isso aqui, denunciando essa pouca vergonha com base na Lei 9.504 de 97, que é a chamada Lei Geral de Eleições e que você vê aí na tela. Olha o que diz o artigo 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Então, qualquer coisa que tenha conteúdo eleitoral antes disso é considerada propaganda eleitoral antecipada, sujeitando quem violou a lei ao pagamento de uma multa de até R$25 mil. E mais aqui embaixo, no artigo 36A, aqui, a lei estabelece o que é permitido antes do dia 15 de agosto, ou seja, o que é permitido durante a pré-campanha, que é o momento que nós estamos agora. E aí o TSE tem um precedente de 2020 de relatoria do ministro Barroso que prevê um teste de 3 passos, 3 critérios para entender se há ou não propaganda eleitoral antecipada em determinada situação, se existe ou não uma propaganda eleitoral ilegal. Então, para ver se é uma propaganda eleitoral antecipada, você checa 3 coisas. Primeiro, se tem um conteúdo eleitoral. Segundo, se foram usadas formas proibidas de divulgação. Terceiro, se houve violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Vamos aqui por partes, ó. O conteúdo eleitoral aqui é claro, gente, em toda a música. Depois você pode pegar aí a música e ouvir com calma se você tiver estômago. Mas eu vou te poupar e eu vou contar para vocês aqui só algumas partes. A letra do samba enredo diz: em Niterói o amor venceu o medo. E usa o refrão: olê, 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 olá, lula, lula. Gente, o amor venceu o medo é literalmente slogan de campanha do Lula em 2022. Usado para celebrar a derrota do Bolsonaro. E o olê, 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 olá é o mesmo canto de torcida usado nos comícios lulistas desde muito tempo atrás. E tem mais. O samba ele faz alusões a conquistas sociais atribuídas a Lula, como filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador, e lança ataques contra adversários e contra a direita. Tem uma menção ali a mitos falsos. Uma referência clara e óbvia a Bolsonaro, conhecido como mito. Tem ainda na música Sem Anistia. E tem até uma representação visual de Bolsonaro com as mãos com sangue. Olha aí o que apareceu nos ensaios da escola, insinuando culpa do Bolsonaro pelas mortes na pandemia. Vamos para o segundo ponto. O uso de um meio proibido de propaganda também está claro. Em 2025, a transmissão do Carnaval do Rio pela TV Globo alcançou 81 milhões de espectadores.
Um número suficiente para reeleger Lula num quarto mandato em primeiro turno. O número total de votos válidos, gente, em 2022 foi de 118 milhões. Ou seja, aqui é uma promoção descarada, escancarada de um pré-candidato para milhões de brasileiros em pleno ano eleitoral. Além disso, a transmissão de tudo isso vai acontecer por meio de uma concessão de serviço público. Lembre que o que deixou Bolsonaro inelegível foi o fato de ele ter transmitido por canais oficiais como a TV Brasil a reunião e o discurso para os embaixadores. E o TSE entendeu que houve um uso indevido de meios de comunicação. Imagine então usar a TV Globo com audiência muito superior e que é serviço público. Por isso que mesmo depois do dia 15 de agosto, qualquer inserção eleitoral é toda regulamentada para garantir um equilíbrio entre os candidatos. Qualquer coisa que vai aparecer numa TV Globo, num serviço público, é tudo regulado. Mas agora Lula vai ser enaltecido em horário nobre, porque é justamente Acadêmicos de Niterói que vai abrir o desfile às 22 horas de domingo, quando tem o maior nível de atenção de todo mundo que está interessado nesse assunto aí de desfile do carnaval. Esse é o momento alto que vai estar todo mundo prestando atenção, é a primeira a entrar na avenida e vai ser ela que vai fazer a propaganda de Lula neste ano eleitoral. E por fim, tem aí uma violação clara de igualdade de oportunidades, porque nenhum outro pré-candidato vai ser homenageado no Carnaval do Rio nesse ano. Aliás, gente, um presidente não é tema de carnaval desde Getúlio Vargas, um outro ditador. Mas é só uma coincidência, né? Mas o pior ainda, para Lula, é a configuração de uma outra ilicitude, de uma outra ilegalidade, de um outro abuso, que é o abuso de poder político e econômico. O abuso do poder econômico é a utilização excessiva, antes ou durante a campanha, de recursos financeiros ou patrimoniais que busquem beneficiar um candidato, candidata, partido ou coligação, como você vê aí. Já o abuso de poder político acontece aí quando o detentor do poder se vale da sua posição política para influenciar o voto da eleitora ou do eleitor. Aqui a autoridade é exercida em detrimento da liberdade de escolha de quem vota. E Lula está abusando do seu poder como presidente da República, gente, porque ele está utilizando o dinheiro do governo federal, exatamente R$1 milhão, para financiar essa escola de samba que vai homenagear ele mesmo. Fora o investimento estadual e municipal de outros R$7 milhões. Além disso, Lula está abusando do poder econômico ao se utilizar dos meios de comunicação em rede nacional, que são concessões públicas, para exaltar a própria imagem em pleno ano eleitoral. E tudo isso, pela legislação eleitoral, deve tornar Lula inelegível por 8 anos. O Ministério Público Eleitoral já foi acionado e os partidos da oposição já devem estar preparando os processos contra Lula. Será que o samba enredo valeu a pena? E será que o TSE vai ser imparcial a analisar esse caso? Ou vai ser como as últimas eleições e vai acabar tudo em samba para os petistas, hein? Deixa eu te animar. Já que nós estamos chegando agora no feriado de carnaval, ouça isso aqui, ó. Nós teremos agora André Mendonça lá na corte, que é um ministro técnico, imparcial, isento, correto, que vai brigar pela lei. Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários sobre o que você acha que vai acontecer. Lula inelegível?